tá Eu entendendo a tô com as matéria? coisas aqui. Perfeito. Bem, essa primeira parte aqui, eu acredito que no teu livro tenha uma seção só com equações, só com fórmulas, assim, só com propriedades de raízes esquadradas. É muito importante saber as propriedades, Sim, eu tá? tenho algumas aqui. Só que talvez eu Para não essa tenha nesse primeira... livro, Aham, porque a matéria nova são os radicais, né? Que é quando a raiz quadrada a gente tem que simplificar ela, não é a normal. Então eu posso procurar depois em outros livros. certo. Eu posso te mandar também, se for o caso, tem bastante livro muito bom aqui, com muitas explicações. Tá bom. Eu acho que a primeira questão é essa, né? Se eu conseguir traduzir direito aqui. É Esse isso número aqui eu não sei o mesmo. que é, mas deve ser isso. Certo. É um 3. Então tá. Tá, show. O que que acontece numa situação como essa, onde a gente só está somando raízes, né? A pessoa desatenta, né? Sei lá, descobriria o valor da raiz de 5 e aí faria um monte de contas desnecessárias. O que você tem que Sim. fazer aqui é simplesmente somar quem está na frente da raiz, né? Então, 3 mais 1, mas não tem 1 aqui, tem 1 escondido, né? 3 Uhum. mais 1 menos 6. Por quê? Porque esse raiz de 5, ele é um elemento ali que está multiplicando um coeficiente. Quando esses elementos eles são iguais, você pode simplesmente somar ou subtrair os coeficientes. Né? Dizer 3 raiz de 5 mais 1 raiz de 5 é a mesma coisa que falar 3, sei lá, euros mais 1 euro. Né? 3 Sim. euros mais 1 euro é 4 euros. Então aqui 4 raiz de 5. Beleza? Então 4 menos 6, menos 2, raiz de 5. Sem problemas a questão do sinal aqui, ter dado menos 2? Não, é normal. Sim, eu Tá bom, entendo os sinais. perfeito. Tá bom. Se você tá entendendo essa parte inicial aqui, é que eu tô só pegando o que sua mãe me mandou, tá? Sim, Você eu teria sei. como chegar na resposta dessa 2 aqui, que parece um pouquinho mais complexa, para nós Peraí, irmos para uma um pouquinho mais diferença? deixa Diferente? eu só pegar na minha ficha que tá mais fácil de ver. É, aqui tá complicado. Mas tudo bem. Depois a gente já vai para um novo assunto, se você estiver bem nesse. Na 2 eu posso pegar o 2 raiz quadrada de 3 que tem o índice 5 e juntar todos eles, cortar e vira só um. Ou eu Isso, posso que nem eu juntar. fiz, né? Sim, ou eu posso juntar eles todos em uma só raiz e eu tenho que somar ainda. Bem, como eu posso não estar vendo tudo certo, mas é Peraí, tudo raiz cúbica de 3, né? a primeira é 5 raiz. Não, é 5 raiz de 3 com o índice de 5. Ah, raiz quinta de 3, beleza. Isso. E o E as índice outras fica também são 5. raízes quinta? Todas as outras Não. são Aí raízes a quinta? outra é 2 raiz de 3 com o índice 5, mas o índice é sempre o mesmo. Ah, O que perfeito. muda é que a primeira é um 5 e o resto é um 2. Então, é justamente o que eu estava fazendo. Você só soma, você só junta os coeficientes. Sim. E o raiz que tu tem ali de 3, raiz quinta de 3, tu mantém, né? Que nem eu fiz, tá bom? Uhum. Então tá, quando chegares na resposta, me fala, tá? Ok. Se tu puder, né, que eu tô falando lá com a sua mãe no WhatsApp, né, mas é que eu sempre gosto que os alunos mandem fotos do que estão fazendo para eu ver se eles entenderam mesmo como é que eles escrevem para eu dar dicas para a prova. Mas se não é Eu, o caso, tudo bem, tá? eu posso mandar pelo da minha mãe mesmo, porque eu tô sem WhatsApp. Você Então, que sabe, você que sabe. seria 6 raiz quadrada de. Raiz quadrada, raiz quadrada de 3 com índice de 5, certo? Raiz quinta. A Isso, gente fala raiz raiz quinta. quinta de 3. Isso. É porque Isso mesmo. aqui é índice. Eu não sei como é que os portugueses falam isso especificamente, mas eu acho que é raiz de índice 5 de 3, então alguma coisa Sim, assim, ou raiz quinta de 3. Né? Você é brasileira, né? sou. Ah, legal. Você foi para aí há quanto tempo já? Desde 2018, no final de 2018. Ah, legal. Eu tô indo para aí mês que vem. Ah, Bem, você fez a 1.2, eu vou fazer a 1.5 aqui. Que tem um negocinho diferente. Que é o fato que há uma multiplicação, né? Temos ali sim. raiz 15, raiz quadrada de 15, mais a raiz de 3, vezes a raiz de 5. Muito bem. Aqui era somas e subtrações. Quando a gente faz multiplicação ou divisão, a regra é um pouco diferente. A regra é, se a raiz for de mesmo índice, e aqui ela é, né? A raiz
3 e a raiz de 5 são o mesmo índice, é o índice 2, só que a gente nem coloca, né? Raiz quadrada tem o índice 2, só que a gente nem coloca. Sim. Então a gente pode simplesmente somar as partes internas. Desculpa, multiplicar as partes internas. A gente vai multiplicar as partes internas. Então a gente coloca aqui, ó, 3 vezes 5. Sim. Tá bom? Quando a gente tem uma expressão numérica, que é o caso aqui, a gente sempre, né, começa, né, na multiplicação em detrimento da soma. Né? Se tem multiplicação, primeiro você faz a multiplicação, Sim. tá bom? Isso. Então vai ficar a raiz de 15 mais 3 vezes 5 é 15. Então, mais raiz de 15. Sim. E isso é raiz de 15 mais raiz de 15, é tipo 1 euro mais 1 euro, 2 euros. Sim. 2 raiz de 15. Tranquilo? Sim, quando são duas, eu coloco um 2 na frente, então. Não, porque poderia ser raiz de 15 mais 3 raiz de 15, daí ficaria 4 raiz de 15. Sim, mas quando não tem nada, eu tenho que colocar o 2. Mas não é porque não tem nada, é porque tem o 1 na frente, né? Um escondido, É sim, uma sim, raiz sim. de 15 mais outra raiz de 15, tu fica com 2 raízes de 15, né? Isso, Sim, beleza? ok. Então, tá bom. Show. Então é que nem quando tem x mais x, né? Quanto é x mais x? 2x. 2x, sim. Da mesma forma que raiz de 15 mais raiz de 15 é 2 raiz de 15. Uhum. Show. Então tá bom. Show. Então eu acho que disso aqui tá bem. Deixa eu pegar uma com multiplicação aqui, só para desencargo de consciência. Vou pegar mais heavy metal que tem ali de multiplicação e depois a gente continua. Eu gostei desta aqui que eu vou colocar para você, olha só. A 1,16, certo? Eu acho que sim. É. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 3. Isso. É só usar a mesma regra que eu usei ali na hora da multiplicação, né? Ok. Eu junto tudo e faço 2 vezes 6 vezes 3? Exato. Então fica 6. Não, 2 pera. vezes 6 vezes 3 Não, dá pera, 6. não, 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 não. A resposta final daria 6. Eu entendi a tua lógica. Sim, é porque eu Você pensou pensei além direto. já, né? Eu já fui direto, eu pensei Certo. direto. Gostei. Porque vai dar raiz de 36, que é 6, né? Sim, Isso e aí mesmo. eu tenho que fazer 6. Sim. Show. É porque a Gostei. minha mente faz tudo e eu pulo alguns passos. Sim. Sei como é. Às vezes eu também tô falando uma coisa, pensando em outra, me embaralho todo. Bem, Sim. tem uns negócios aqui que eu não tô conseguindo ler direito. A questão 2, por exemplo, calcule o valor da expressão. Deixa eu A salvar isso aqui. igual a X, quer que eu Não, você fale bater para uma você fotinho quer? melhor, não, porque tá muito feio. Espera aí, eu posso tentar e eu te mando pelo WhatsApp, só que eu preciso pegar o telefone da minha mãe. Tá bom, vai lá pegar Eu já depois, eu volto. volto. Certo. Tá melhor? Tá bem melhor agora. É Que é porque às isso? vezes a resolução fica. Nossa, a foto parece que foi batida com a TechPix. É porque a minha mãe salvou do Instagram e a qualidade ficou Daí fica ruim péssima. mesmo. Do Instagram, meu. Tá, entendi. Calcula o valor da expressão parari parará se o x é igual a raiz de 3. Essa aí, se caísse na prova agora, conseguiria chegar na resposta certa? Calcule o valor da expressão. Não, não Não mesmo. saberia começá-la? Tá bom. Não. Não tem problema. Vamos lá, então. Note que ele está nos dizendo já qual é o valor do x. O x é igual a raiz de 3. E a gente quer o Certo. valor do a, tá bom? Nós queremos o a. Ok. Então, vamos aqui. A igual a x à quarta.
Só que como o x é raiz de 3, então eu vou colocar a raiz de 3 elevado à quarta potência. Certo. Aqui também. Era x ao quadrado, raiz de 3 elevado ao quadrado. Mais 2. Então a questão é você saber quanto que é a raiz cúbica, quer dizer, a raiz de 3 elevado a 4 e a raiz de 3 elevado ao quadrado. Muito bem. Tem muitas formas de fazer isso, mas eu vou te explicar a que eu gosto mais e que a que serve para mais coisas, a mais útil. Sim. Né? Então, beleza. Sabe, matemática é assim, é saber usar ferramentas, primeiro tem que saber que elas existem. Por exemplo, um pedreiro pode construir uma casa, né, parafusando todos os parafusos com uma faca, mas é melhor se ele usar uma chave de fenda ou aquelas maquininhas, né? Sim. Então eu tô te mostrando primeiro as ferramentas, para tu saber que elas existem. Existe este negócio muito interessante aqui, ó, que é uma regra, uma propriedade. Se tu tem uma raiz quadrada, uma raiz, né, de índice Sim. n de uma letra elevado a m, você pode dizer que isso é igual a essa letra elevado a m sobre n. Ah, sim, eu vi que no caso a gente transforma o radical em potência. Potência fracionária, exatamente. Isso. Isso aí. Show, Que fica perfeito, é até isso mais mesmo. fácil de calcular, certo? Fica mega fácil, porque o que, que vai acontecer aqui, ó? Tu vais ficar com. Aqui, nesse caso, né? Uhum. Vai ficar com 3 elevado a 1 meio. Mas por quê, professor? Não tem nenhum nem 2 aqui. É, Mas a gente sabe que tem um 2 aqui, porque é raiz quadrada, certo? certo. E o 3 não está elevado a ninguém. Quando não está elevado a ninguém, é a mesma coisa que está elevado a 1. Ah, o 4 a gente não envolve, então, porque tá fora do Vamos parênteses. desenvolver logo mais. Vamos desenvolver Ok. logo mais. Por hora, né, está elevado a 4. Aqui é a mesma coisa, tá? Sim. Só que aqui está elevado ao quadrado e mais 2. Muito bem. Agora existe uma outra regra, bem importante também, que é o seguinte. A gente fala aqui no Brasil da seguinte forma. Potência de potência multiplicam-se as potências. A gente Então, multiplica o que tá em cima pelo que para está em ficar cima. igual. Ah, ok. Uhum. Então, por exemplo, 1 meio vai multiplicar pelo 4. É Sim, isso. Então vai ficar A igual a 3, 1 meio vezes 4, mais 3, 1 meio vezes 2, mais 2, certo. certo? Uhum. Daí agora tu só tem que lembrar de continha de multiplicar fração por número normal, né? Então, quanto é 1 meio vezes 4? Quando a gente está Então, multiplicando fração por número normal, é o de cima com o de cima, né? Então é 1 vezes 4, então vai ficar 4 sim. meios. Eu estou fazendo na velocidade mais lenta aqui, mas se eu estiver indo São devagar, você 4 fala, meios, tá? então eu não preciso multiplicar o de baixo nesse caso? Sim, número normal, tu multiplica só com o numerador da fração. Ah, ok. Então 4 multiplica só com 1. Nossa, só um segundo. Certo. Então, 4 sobre 2. A fração 4 sobre 2 Certo. vale 2. Sim, Né? 4 dividido por 2 é 2. 3, é 2 2. elevado a 2 é 1. Tudo bem até aí? Uhum, Qualquer dúvida é só falar, tá bom? E se eu estiver tá indo bom, muito devagar também, a gente se adapta. tá bom. Então tá bom. Então vai ficar 3 ao quadrado é 9, mais 3, mais 2. Então vai ficar 9 mais 5, né? Que é 14. Sim. A resposta é 14. Achou fácil? É, mais ou menos, mas deu para entender, sim. Tu tens que lembrar dessas propriedades. Sim, Tá. Então, ó. Como não tem nenhuma questão parecida, eu vou bolar da minha própria mente aqui. Uma bem tá bom. parecida. Eu quero que tu aches a resposta disso aqui. Se liga. Meu, mesma coisa, mano. A igual a x a quarta mais, para dar um diferencial, 2x ao quadrado mais 1. E eu vou te dizer que o valor do x é igual a raiz de 2. Ok. Então tu começa fazendo a mesma coisa que eu fiz, substituindo o x.
Né? Segue os mesmos passos que eu fiz que tu não vai ter Eu dúvida, vou na hora que tu fazendo aqui tiver no calma. caderno e quando eu conseguir eu Aham. te falo. Nesse caso, eu colocaria a raiz quadrada de 2 entre parênteses e o 4 elevado. Raiz quadrada de 2 elevado a 4, exatamente. Que nem Elevado a ficou ali, 4, né? sim. Raiz quadrada de 3 elevado a 4. Aqui vai ficar o raiz quadrada de 2, isso mesmo. Uhum. Quando eu tenho o 2x ao quadrado, eu colocaria 2 raiz de 2 ao quadrado, Exato. o O 2 de 2 fora. ficaria fora do parênteses, né? Sim, Isso aí. ficaria fora do parênteses. Perfeito, isso mesmo. E eu posso, de alguma forma, juntar esses dois? Eventualmente você pode. Eu vou mostrar o que eu tô Mas, fazendo. Eu vou mandar pelo mas WhatsApp. primeiro, né, tu tem que resolver que nem eu resolvi ali, né? De Sim, transformar em potência fracionária e depois multiplicar as potências, né? Igual sim. que eu fiz. Hum, Eu vou mandar os passos que eu tô fazendo só pra você conferir. Eu tenho que fazer dessa forma, certo? Sim, por enquanto tá tudo certo. Ok. Nota 10. Agora resolve lá que nem eu tava Da resolvendo, né? forma. Multiplica as Sim. potências. Eu coloquei. Eu tô aqui num passo em que fica 2 elevado a 4 meios. Não, não são 4 meios, ou são 4 sobre 2. 4 sobre 2, né? Sim, 4 meios, são 4 sobre 2, 4 mesma meios. coisa. Dá pra chamar dos E dois jeitos. quando eu tirei o parêntese, eu juntei o 2 de fora com 2 de dentro. Isso é certo? Sim, Ok, então ficou 4 elevado a 2 meios, mais um, e agora eu tenho que acabar essa parte. Ok, isso. só Tá para chegando ao conferir. fim sozinha, ó. Tô gostando de ver. O que que eu faço quando a divisão fica 2? Ele fica elevado ao quadrado, né? Isso. 2 ao quadrado mais. Pode dar uma olhada ali no que eu fiz, né, ó. É, ok. Vou dar um
uma reduzida aqui para a gente conseguir manter no zoom. Nove. A resposta é 9. Muito bem, vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou fazer bem rapidinho aqui o que você fez. Então, vai ficar a raiz de 2, que eu já falei para você que é 2 elevado a 1 meio, elevado a 4. Sim. Mais 2, mesma coisa. 2 elevado a 1 meio, só que está elevado a 2 mais 1. Então, aqui vai ficar, pela multiplicação, 2 elevado a 4 meios, que é 2. E aqui vai ficar 2 vezes 2 elevado a 2 meios, que é 1. Só uma pergunta, quando eu tenho o parêntese ali, com o 2 de fora, isso automaticamente é uma multiplicação, certo? Certo. Ok. Exatamente. 9, isso mesmo, parabéns. Para a próxima. E a nossa conversa. Muito bem. Certo, então aqui dá para utilizar propriedades. Várias. Sim. Mas a gente vai utilizar aquela propriedade que eu usei lá na outra questão, que é aquela de... As duas, na verdade, que eu utilizei, né? Aquela que transforma, sim, primeiro em potência fracionária e segundo a que multiplica as potências. Então, eu vou fazer essa 3.2, que é bem parecida com a 3.1, para tu poder fazer a 3.1. Uhum. Então, vamos escrever aqui, raiz de 2 da raiz de 2 de raiz de 2. Então, eu vou começar por dentro, né? Então, ficou 2, né? Sim. Raiz quadrada, raiz quadrada, como eu já falei para você, é 2, e o 2 está elevado a 1. Então, por isso que a gente pode escrever como 1 meio, que nem a gente estava fazendo lá no outro problema, né? As raízes com o índice igual eu sempre posso juntar, certo? Não, esquece isso. Okay, vamos na minha lógica aqui que é melhor. É porque tinha alguma coisa sobre que a gente falou na aula. Eventually dá, mas se tu tentar decorar essas regras todas, é melhor tu focar num tipo de regra só. Eu recomendo essas duas. Isso aqui é suficiente para 90% das contas, né? Uhum. Então, você que sabe. Mas juntar é uma palavra meio forte, que tu teria que fazer ali é multiplicar. Beleza. De toda forma, a primeira raiz, então, tá aí, 1 meio. Agora tem uma outra dentro, né? Veja, eu falei sobre essa raiz. Agora eu vou falar sobre essa. Sim. É 1 meio também. É uma raiz dentro de uma raiz, então 1 meio de 1 meio. E tá dentro de uma terceira raiz, então 1 meio. Então, basicamente o que eu fiz? Em vez de raiz, eu escrevi elevado a 1 meio. Tá bom? Sim. E é isso. Como diz a primeira regra. Simplesmente estou utilizando a primeira regra. Certo. Agora que eu tenho potência de potência de potência, eu posso usar a segunda regra. Porque a segunda regra diz que eu posso simplesmente multiplicar os expoentes. Sim. Potência de potência multiplicam-se as potências. Então vai ficar 2 elevado a 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Né? E era disso que você estava falando de juntar, né? Porque o que vai acontecer aqui é isso. Né? 2 elevado a 1 meio vezes 1 meio. Quando a gente multiplica frações, né? De cima com a de cima, de baixo com de baixo. Sim. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Sim. Então ficou 1/8. Uma forma de escrever isso, se tu quiser com raiz, é usar essa regra aqui de novo. Só que a gente vai usar da direita para a esquerda. Né? Nesse caso, ficaria raiz de 2 com o índice 8, certo? Exato, exatamente. Ficaria raiz oitava de 2. Okay. Perfeito. Cadê 1, professor? 1 tá aqui. A gente nem coloca, né? Sim. 1 ele é sempre escondido, então. Isso, porque é perda de tempo. Beleza. Okay. Então agora tu podes fazer esta aqui, ó, utilizando a mesma 3. regra. 3.1. Okay. Isso. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tenta enquanto isso eu vou fazendo. Me ajuda e quando eu voltar, você me diz como é que tá. Tá bem.
E aí, conseguiu chegar em alguma resposta? Ficou 10 elevado a 1/4. 10 elevado a 1/4, que se tu escrevesse como raiz, ficaria como? Raiz de 10 com índice 4. Perfeito. Essa era a resposta que o problema queria. Porque ele Eu está só pedindo tenho aqui. uma Diga. pergunta da de cima, da que você fez. Para Aham, a o que gente que tem? chegar em 8, eu também multipliquei o 2 que está embaixo, o 2 da raiz. Sim, como eu havia dito. Quando tu multiplica a fração, é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Sim, Ok? ok. Uhum. Perfeito. Então, deixa eu salvar. E vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Eu acho que acabou tudo da tua foto ali. Tem como mandar a foto da próxima página? Sim, mas Beleza. só uma questão aqui que eu queria, que eu não sei como fazer, dessa mesma fichinha ainda, que eu vou mandar quais são, que são os que eu tenho mais dificuldade. Porque esses eu consegui entender. Mas agora, por exemplo, só um segundo. Sem pressa. A 1,20 que tem divisão, 1,20 que tem divisão. a 1,22 ou 23, que eu acho que são a mesma coisa. Divisão é a mesma coisa, exata a mesma coisa que a multiplicação, tá? Sim. Só E que a na multiplicação. 1,28, que tem várias Uhum. raízes juntas, que a gente tem que decompor, provavelmente. Porque são números muito grandes. Tem todas na foto anterior que eu Aham. mandei, dessa mesma Já, fichinha. já tá na tela aqui. Se a Ok. gente tivesse, por exemplo, 12 vezes 3, raiz de 3, né? Raiz 2 vezes raiz de 3. Você já sabe que tem que multiplicar quem tá dentro, né? Uhum. Aqui a gente vai ter que dividir, então. É isso. Vai É ficar só a 12 mesma dividido. coisa que a multiplicação, só que dividindo. Exato. Então, 12 dividido por 3 é 4. Raiz quadrada Uhum. de 4 é 2. Beleza? Ó. Uhum. Deixa eu ver a outra que você falou lá. Que Ah, era a... 1,28. Certo. Tem um monte de coisas somadas. Muito provavelmente tem que fazer o que você falou mesmo, que é fatorar, né? Sim. Então, vamos fatorar cada um deles. Fatoração do 18. 2, 9, 3, 3, 3, 1, 2 vezes 3 ao quadrado. 98. 2, 49. Nem foi tanto. 7, 7, 7, 1. 2 vezes 7 ao quadrado. Agora, 200. Da onde que é o ao quadrado? Eu nunca entendo como que eu faço essa Porque 7 vezes decomposição. 7 é 7 ao quadrado. Ah, ok. 50, 25, 5, 5. Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Por que eu fiz 2 vezes 2 ao quadrado? Por que eu não posso pôr 2 ao cubo? Posso, não tem problema. Mas eu já estou prevendo o que irá acontecer, que são colocar esses números dentro da raiz. Por quê? Porque eu não sei se você já percebeu, mas a gente fatora justamente para poder escrever o número como uma multiplicação. O 18 é Sim. igual a 2 vezes 3 ao quadrado. É por isso que a gente fatora, né? Uhum. 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Então, agora, em vez de raiz de 18, eu posso escrever raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. E a gente sabe que quando temos uma coisa ao quadrado dentro da raiz, ela pode sair para fora da raiz, não é mesmo? Sim. Esse é o legal. Então, a raiz de 18, vou reescrever aqui. Raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Vamos fazer aos poucos, né? Eu tenho esse exercício feito porque a minha professora fez, mas eu só passei, eu nem entendi muito bem. E eu não entendo a regra de quando eu posso tirar da raiz, quando eu posso tirar os números da raiz.
Tu pode tirar da raiz quando o que tiver multiplicando todo mundo tá ao quadrado. Ok. Então, por exemplo, aqui, o 3 ao quadrado está multiplicando todo mundo que está dentro da raiz. Que, no caso, Sim. todo mundo aqui é só o 2. Então, ele pode ir para fora, entendeu? Sim, ele tá ao quadrado, então ele pode ir para fora automaticamente. Isso. Quem está ao quadrado Ok. pode ir para fora, exatamente. E ao cubo é a Aí, mesma coisa, mas continua... Não, ao ok. cubo não. Ao cubo não vai para fora tudo, não. Até por isso que aqui eu deixei 2 vezes 2 ao quadrado. Para indicar que quem vai sair para fora é esse cara aqui. Sim, Tá ao depois eu vou te quadrado. O outro mostrar... 2 fica ali. Sim, eu vou te mostrar depois, quando você me mostrar da sua forma, eu te mostro como que a minha professora fez e confundiu tudo. Certo. Ó, aqui eu tive que fatorar o 8, porque tem raiz de 8, né? Eu já sei que vai dar 2 raiz de 2. De toda forma, aqui ficou 2 vezes 2 ao quadrado. Então eu tendo a deixar tudo que eu posso ao quadrado quando eu tenho raiz quadrada, tá bom? Sim. Justamente para facilitar. Então, eu sei que os portugueses eles são assim, né? Por isso que eu dou tanta aula para português. Hoje, morando no Brasil, por enquanto, eu sou o professor número 1 do país. Eu sou o Meu professor número 1, Deus. não sei em Portugal. Porque eu sei que os professores aí, eles, tipo, não gostam de voltar a explicações, né? Só que eles precisam fazer isso É, agora, sim, na pandemia. Tipo, na pandemia foi uma droga as aulas, né? Ninguém aprendeu sim. nada. Então, daí eles acham que eles podem continuar passando a matéria assim. Bem, E eu fui para a área com matemática A, que é a mais difícil, então eu realmente preciso me esforçar muito sim. mais. Você vai ter cálculo, você vai ter uma coisa que é extremamente complicada que no Brasil a gente não vê. O cálculo diferencial, você vai ter no último ano. Você fez o Treta. ensino médio aqui? Não, é que eu dou muita aula, né? Então eu já tô acostumado já. Ah, tá. E cálculo a gente vê na faculdade e tal. Então, apesar de não vermos no ensino médio no Brasil, eu vi na faculdade. Muito bem, então quem tá ao quadrado vai para fora. Portanto, esse 3 aqui vai para fora. 3 aqui vai para fora, o 7. O 7 vai para fora. Esse 2 vai para fora, esse 5 vai para fora. E esse Esse 2 2 aqui também vai também. para fora. Isso. Então vai ficar, olha só. Vai ficar 2. Opa, vai ficar 3, porque o 3 foi para fora. Sim. Raiz 3 de raiz 2. quadrada de 2. Mais o 7, porque o 7 vai para fora. E agora quem vai para fora aqui? O 2 e o 5. E vai ficar um 2 ali dentro, porque ele não estava ao quadrado, né? Sim. Perceba que quando vai para fora vai sem o quadrado. Porque, vamos dizer assim, né? De certa forma, corta a raiz com o quadrado, tá bom? O meu Por isso que a 2 gente chama de raiz ficou. quadrada. O meu 2 estava ao quadrado, porque a professora colocou, né, ao quadrado, mas o passo seguinte foi igual o seu, porque o meu tava raiz quadrada de 2 ao cubo, na verdade, mais 5 ao quadrado. E ficou 2 vezes 5 raiz quadrada de 2. Certo? Não tá errado. Não tá errado do jeito que ela fez. Só que eu tô fazendo de um jeito que eu considero mais fácil, para tu entender, Uhum. entendeu? Então, né, se a gente mostrar que o 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado, fica melhor. Porque daí você percebe claramente que esse 2 pode ir para fora, né? Sim. Beleza. Então ali o 2 raiz de 2 não mexe. E esse 2 vem para fora. Que fica 4 raiz quadrada de 2. Agora vem uma coisa maravilhosa aqui. Perceba que todo mundo está multiplicado por raiz de 2, né? Sim. Quando a gente tem a mesma coisa em cima e embaixo, a gente pode cortar. Só que tu Ah, pode achar estranho que eu vou cortar 3 raiz de 2 com... Né, porque eu tenho 1, 2, 3 raiz de 2 aqui com esses 2 raiz de 2, mas pode cortar, te garanto, eu vou te mostrar o porquê. quando elas Lembra são que lá no todas começo... iguais, eu posso Mas cortar. eu vou te mostrar o detalhe do porquê que tu pode fazer isso. Lembra que lá no começo da aula a gente juntou tudo que dava, né? Tudo que tinha raiz de 2 a gente juntou? Uhum. Né? Então aqui vai ser a mesma coisa. 3 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 fica 10 raiz de 2. E aqui, como tu já tem 10, né? Porque 2 vezes 5 é 10, raiz de Sim. 2, tu vai ficar com 20 raiz de 2. Concorda comigo? Sim. E aqui embaixo, 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 4 raiz de 2. Sim. Agora, como tem raiz de 2 em Eu cima posso multiplicando cortar e elas. embaixo multiplicando, corta. Sim. E sobra só 20 dividido por 4, que pela Que é tabuada você 5. sabe que é 5. Uhum. Exatamente. Então essa era um pouquinho mais longa, mas nada demais, né? Sim, era só porque no início é um pouco assustador, porque os números são extremamente grandes e aí pode confundir um pouco. Sim. Natural, natural.
E aí? Quando eu tenho a raiz, duas raízes dentro do parêntese e ela está elevada a alguma coisa, eu faço igual as regras lá do começo, por exemplo, na 1,27. Sim, recomendo que você faça isso. Para Ok. entender bem aquela regra, porque aquela regra é muito importante. Existem outros jeitos mais rápidos de fazer? Existe. Eu posso usar aquela Mas, regra para praticamente tudo, então. sim, para tudo. Tu pode usar ela sempre. Ok. Só que, claro que existem outras coisas, né? Por exemplo, digamos que a gente tivesse raiz de 6. E tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Era mais ou menos isso que tu estava me perguntando. Dá para tu identificar que o quadrado corta com a raiz quadrada, como dá para você pegar esse quadrado aqui e jogar aqui para dentro. Sim. Ser igual a raiz de 6 ao quadrado. E de novo, tu pode cortar a raiz com o quadrado. Ou, se tu tiver muita paciência, tu pode dizer que isso aqui é 36, e daí tu lembra que a raiz quadrada de 36 é o próprio 6, né? Na Ok. prática, dava 6 desde o primeiro negócio aqui. Né? Uhum. A forma que tu faz não muda a resposta certa. Só muda a quantidade de passo e o tempo que tu vai gastar fazendo. Sim. Beleza. Alguma coisa? Não, acho que dessa ficha eu consegui entender tudo. Eu vou te mandar foto de outra agora. Então, Tá porque as bom. fotos estão péssimas, eu acabei de conferir e realmente estão horríveis. É, não dá pra ver nada. Essa eu acho que é assim, o que eu mais tenho dificuldade, que é a geometria. Aham, qual Então, dessas? na verdade, todas. Geometria eu não sei nada. Hum, tá bom. Eu, Parece mais fácil. eu não consigo entender muito bem as regras e nem como faz. Certo. Bem, aqui nós temos um retângulo e um triângulo, a princípio. Sim. E o retângulo como um todo, um triângulo, e pode identificar também a parte da esquerda ali como um trapézio e um triângulo juntos que dão um retângulo. Muito bem. Ele deu algumas informações aqui, que o AB é 9, então aqui em cima mede 9, a gente vai colocando os dados, entendeu? Sim. 9, AD é 2 e EC é X. Então essa parte aqui é A X. gente quer descobrir esse, então. Nós queremos esse. De modo que a área do trapézio seja o triplo da área do triângulo. Então tá falando de área ser o triplo uma da outra. Tá bom? Como Então a assim? área. É o que ele tá dando aqui, eu só tô lendo. Eu só tô lendo. De modo que a área do Tipo, trapézio, aqui tem um trapézio, como eu havia te dito. sim. Ele até falou, né? O trapézio E o ABED. trapézio Então, é 3 vezes o triângulo. exato. Então a área Ok. desse trapézio, ABED, né? Tu vai pelo nome aqui, ABED. Sim. Esses pontinhos juntos formam um trapézio. A área desse trapézio, vou chamar de. Se bem que eu chamar de trapézio, eu vou confundir com um triângulo, né? Vou chamar de. O desenho dele aqui. Tem que ser 3 vezes a área do triângulo. Sim. Que é o triangulinho preto ali, BD. Só escrevi em matematiquês o que está escrito ali em português, tá bom? Sim. Nada demais. Agora, note que a gente tem fórmulas, a gente deveria saber de cabeça, né, as fórmulas do trapézio e do triângulo, né? Sim, eu acho que eu tenho isso em algum lugar. Certo. A área do trapézio, ela é assim, ó, base maior, por isso eu estou chamando de Bzão, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Só estou pondo a forma, depois eu explico quem é cada um para o nosso problema. Sim. E o triângulo aqui, como é 3 vezes, né? 3 vezes a área de um triângulo, que existem trocentas formas de triângulo, de fórmulas de triângulo. Só que para esse triângulo aqui, eu recomendo utilizar base vezes altura dividido por 2. Essa é a famosa, né? A mais famosa. A área do Uhum. triângulo é base vezes altura dividido por 2. Show. Então tá bom, né? Sim. Agora, bem,
Eu estou usando umas letras aqui que eu não posso garantir que são as mesmas, né? Quem me disse que a altura do trapézio é a mesma da do triângulo? Né? Quem me disse que a basezinha do trapézio é a mesma base do triângulo? Pode ser que não seja, e de fato não é. Então é melhor eu escrever aqui com letras, com palavras, para ficar mais claro. Vou chamar de base e altura, tá bom? Uhum. Porque não há nada que garanta, né, que numa outra conta vai ser igual. Nessa aqui algumas coisas eram, daria até para simplificar bastante a vida aqui. De toda forma, vamos lá. Vamos focar no triângulo, que é mais simples primeiro, tá bom? Sim. Então, quem é a base desse triângulo aqui? Saberia me dizer? Não. Mas então, é com base nas Base. A letras? base não é a parte de baixo? Tipo, a base do Sim, teu corpo não é teus pés? Então, a sim. base desse triângulo aqui é X, certo? Ah, ok, sim, entendi. Tem que pensar dessa forma. Os nomes têm um significado, assim. Ah, um nome com a palavra eu quero lembrar agora, mas não lembro. Não lembro. Depois eu lembro e te falo. E a altura desse triângulo, bem, a altura quando pede, por exemplo, tu vai no médico e pede para ver tua altura, daí ele fala, fica reta, né? Sim. Reto, com uma Seria o medida BC. reta você obtém a altura. Então vai ser BC, que é o que está reto aqui, não é mesmo? Sim. Exatamente. Então o BC mede quanto? Uh, eu não sei. Sabe sim. Tá escrito aí. O BC, Sim, é um retângulo. Retângulo tem lados iguais, né? O de cima é sim. igual ao de baixo, da esquerda é igual ao da direita. Ah, é 2. Pois é. Olha só. Se fosse uma cobra, hein, te picava, mas essa era É. fácil de ver, hein? Tá bom, então a altura é 2. Show. A altura do triângulo é 2, beleza. Eventualmente a gente simplifica o que der para simplificar. Agora vamos ver o trapézio. Trapézio é uma coisa que a gente não mexe tanto, né? Então é natural a gente não saber. Uhum. De toda forma. Nosso trapézio aqui é esse cara. Sim. Isso é um trapézio, é um quadrilátero que só tem um par de lados paralelos. Ser paralelo é ter a mesma direção. Tipo, essas duas retinhas aqui, elas são paralelas. Elas nunca vão se cruzar. Sim. Isso é ser paralelo. Então, no trapézio, quem é paralelo? É quem está em cima com quem está embaixo ali. O AB é paralelo ao DE, porque Sim. eles têm a mesma direção. Eles nunca vão se encontrar. Beleza? Uhum. Da mesma forma que num retângulo aqui, o de cima é paralelo com o de baixo e o da esquerda é paralelo com o da direita. Sim. Por aí vai. Então, base maior e base menor são os lados paralelos. O lado paralelo maior é 9, né? Porque esse aqui é maior que o de baixo. Então essa é a base maior. Isso, esse é o Bzão, então. Ok. Então aqui eu vou trocar por 9. Depois vai estar na gravação, se tu sentiu a pressão, se tá difícil. Ou tu pega e tenta refazer, tá? Isso eu recomendo demais. Sim, eu Refaça as sempre questões. tento refazer os Show. exercícios. Agora a base menor. A base menor é bem curioso aqui, né? Porque de fato não dá para saber quanto mede isso. Sim. Mas dá para saber que tudo aqui, ou seja, tanto essa base menor aqui, mais o x, dá É 9. 9. Isso aqui é 9. Então a base menor que eu estou chamando de Bzinho, esse aqui é o Bzinho. Bzinho mais x é 9. A base menor mais x é 9. Portanto, eu posso dizer que base menor, que é o que eu tenho que colocar ali na equação, é 9 menos x. Sim. Certo? Concorda comigo que essa parte ali é 9 menos x? Tu já vai concordar, Sim. ó. Isso aqui mede x. Se eu colocar aqui, o que sobra não é 9 menos esse negócio preto, Sim. que é justamente a basezinha Bzinho. Sim. Perceba, é a basezinha Bzinho. Então por isso que Bzinho é 9 menos x. Então eu vou ter que aumentar aqui o espaço. Para colocar no lugar do Bzinho 9 menos x. Beleza. Vezes a altura. Quem é a altura desse trapézio aí? A
A altura do trapézio... Eita, acabou a aula, mas eu já vou te dizer. A altura do trapézio é 2, tá? Ok. O tamanho aqui da altura é 2. Daí agora é só resolver uma continha para isolar x, né? Dá para simplificar um monte de coisa, por exemplo. Esse 2 corta com esse 2 corta com esse, e agora tu já não tem mais fração, né? Vou ficar mais um pouquinho Sim. aqui só para terminar para ti. Então vai ficar 9 mais 9, 18. 18 menos x igual a 3 vezes x, 3x. Tu pode passar esse x para outro lado, tu vai ficar com 18 igual a 3x menos, vai para outro lado mais x. Sim. Vai ficar com 4x igual a 18, portanto, x vai ser 18 dividido por 4, beleza? Esse é o valor do x. Ok. Infelizmente eu não posso te tirar dúvida, porque eu tenho outra aluna já chamando aqui para começar a aula. Tá Mas é bom. isso, tá? Recomendo que você faça de novo, com certeza que se você fazer de novo você vai entender melhor. Eu vou tentar. Obrigada. Sempre faça desenhos e escreva as coisas que o enunciado dá, senão você fica perdida durante a conta mesmo, tá? Tá bom. A aula eu posso Certo. reassistir? Sim, eu vou mandar o vídeo quando estiver pronto lá no WhatsApp da tua mãe, tá? Ah, tá bom. Obrigada. Eu que Até. agradeço.